nome é Luísa e hoje eu vou contar a minha história. Eu me casei com o Sérgio muito nova. Namoramos 2 anos e ele foi o meu primeiro namorado. E quando tinha 18 anos, nos casamos. Na época parecia a melhor coisa a ser feita, mas assim como muitos casais que passam por isso, eu acabei me arrependendo. Depois de 25 anos ao lado de uma pessoa, o vínculo muda. Nós não tivemos filhos e ele fez uma vasectomia porque nunca quis ter filhos. Enquanto eu acabei desistindo do meu sonho de ser mãe por ele. A nossa vida era bem solitária. Depois que eu me casei, eu me mudei para a capital e a minha família ficou toda no interior. Quando a minha irmã me ligou dizendo que o Tiago, o meu sobrinho, estava vindo para São Paulo fazer faculdade, eu fiquei feliz por ele ter passado no vestibular. Ela me disse que ele não tinha onde ficar e me perguntou se podia ficar em casa. Eu achei ótimo. É claro que eu tinha que consultar o Sérgio. A minha vida andava numa rotina tão sem graça que, de repente, uma visita em casa poderia ser uma boa. O meu marido foi buscá-lo na rodoviária e parecia estar gostando de ter o nosso sobrinho por perto. Eu sentia que o Tiago trazia alegria para nossa casa. Era disso que eu estava precisando. Alguém para cuidar. Ligamos para minha irmã, a mãe dele, e dissemos que estava tudo bem. Eu decidi conversar com o Tiago. Já faziam 2 meses que ele estava em casa e eu achava que ele ficava se esquivando por medo de estar nos incomodando. Mas para mim era um prazer tê-lo por perto. Ele era bastante maduro para a idade dele e no fim ele acabou me contando que não gostava de sair porque os rapazes da idade dele só queriam saber de baladas e ele não era assim. O Tiago e eu acabamos nos tornando confidentes. Passávamos bastante tempo juntos. De vez em quando íamos dar uma volta perto de casa. Eu acabei falando sobre o meu casamento, as minhas frustrações por não ter tido um filho. Eu estava com 43 anos e agora era tarde para pensar nisso. Ele me entendia, me aconselhava e dizia que eu deveria buscar a minha felicidade. O Tiago era muito carinhoso comigo. Ter a atenção de um homem daquela forma era algo inédito para mim. Eu falava de mim, ele contava um pouco dele. Eu não sei ao certo quando começou a rolar um clima entre nós. Eu vivia carente, era uma mulher frustrada, solitária. Eu comecei a ficar confusa quando percebi que os meus sentimentos por ele fugiam do meu controle. Nós passávamos o dia todo juntos. Às vezes mal conversávamos, mas o simples fato dele estar por perto me tranquilizava. É claro que depois eu comecei a ficar cada dia mais nervosa, pois ele me encarava, ele me provocava. Quando nos beijamos pela primeira vez, eu tive a certeza de que ele era o homem que eu sempre esperei a vida toda. É claro que havia muita culpa e muito medo. Afinal, ele era meu sobrinho, filho da minha irmã. Tinha menos da metade da minha idade. Eu era uma mulher casada e não era tão simples. Por mais que tudo me levasse na direção contrária, eu não podia dizer não àquele amor. Ele também estava confuso, mas o Tiago me dava segurança, me dava um amor, um carinho que eu achava que não merecia. Nós decidimos que iríamos nos entregar um ao outro, mas a gente não sabia o que fazer. Ele me dizia que deveríamos viver um dia de cada vez. Eu estava apaixonada pelo meu sobrinho e ele por mim. Como eu poderia fugir dessa paixão? Eu fazia de tudo para não dar bandeira com meu marido, mas o Sérgio começou a se incomodar. Não pelos motivos certos, ainda bem. Ele achava que o nosso sobrinho fosse gay, porque ele nunca saía de casa, não tinha namorada, não fazia coisas que outros jovens da idade dele faziam. Era sufocante para mim ter essa vida dupla. Quando meu marido estava em casa, o Tiago ficava na maior parte do tempo estudando no quarto. Eu ficava ansiosa, eu contava as horas para o dia seguinte, para quando estaríamos sozinhos novamente. O meu medo era que o Sérgio desconfiasse de alguma coisa. Nós levamos essa vida dupla durante mais ou menos 6 meses. Quando estávamos a sós, nos entregávamos àquele amor proibido. Tudo ia muito bem, até que um belo dia, o Sérgio chegou em casa mais cedo, bem mais cedo, e nos flagrou na cama. Toda a segurança que eu construí nesses anos todos havia caído por terra. O Tiago me tranquilizava. Ele não estava tão assustado quanto eu. Conforme fomos conversando, eu comecei a ver que, de certa forma, poderia ser bom romper com tudo aquilo. A gente se apega a certas coisas que não nos trazem nada de bom. O meu casamento era uma dessas. Porque, afinal, eu tinha que me contentar com tão pouco. Mas foi quando uma surpresa que eu não esperava aconteceu. Eu descobri que eu estava grávida e isso me deixou bastante preocupada. Eu
Eu tinha 43 anos quando engravidei e, para falar a verdade, eu não esperava que isso pudesse acontecer. Eu fiquei assustada, pois apesar de ser um sonho que me perseguia, aquele não era um bom momento. Eu fui ao médico com o Tiago e ele me falou dos riscos que eu corria. Era uma gravidez difícil e eu teria que fazer repouso absoluto. Ainda assim, as coisas poderiam não dar certo. Ele começou a mudar comigo, estava cada dia mais distante. Um dia ele me disse que não aguentava mais. Me contou que havia arrumado uma namorada. Era uma menina da idade dele. Ele estava apaixonado e não dava mais para continuarmos juntos. Eu pedi que ele pensasse. Eu entrei em desespero. Eu era louca por ele, mudei a minha vida inteira para ficar com ele. Mas o Tiago já havia tomado a sua decisão. Eu fiz de tudo para ter o Tiago de volta, mas só me desgastei. Demorou para que eu percebesse que ele jamais seria meu novamente. Se eu errei, se foi certo ou não, eu não sei. Só sei que o meu sentimento é que nunca mais irei me recuperar. Será que um dia eu ainda serei feliz? Eu tinha algum dinheiro no banco, pouca coisa. Eu nunca trabalhei e esse dinheiro era uma poupança que eu estava fazendo há algum tempo para poder viajar. Era tudo que nós tínhamos, além do amor que sentíamos um pelo outro. Isso nos fortalecia e fazia os obstáculos parecerem menores. Nós alugamos uma casinha muito humilde. A família do Tiago praticamente cortou relações com ele, depois dele dizer que não ia se separar como a mãe dele tanto queria. Com isso, eles deixaram de pagar a faculdade e ele não podia mais estudar. O que me cortava o coração, pois ele tinha talento. Era um desses casos raros onde a pessoa realmente gostava de estudar. Naquele momento, nós precisávamos ser práticos. Não havia tempo para romantismo. Começamos a procurar emprego, mas era difícil. Nem eu e nem ele tínhamos experiência alguma. Pouco a pouco eu via que aquele dinheirinho que eu tinha guardado estava chegando ao final. E isso me dava um certo desespero. O Tiago também estava incomodado e chegou uma hora que nós tivemos que ser mais realistas, pois não dava para viver só de amor. No auge do desespero e da falta do dinheiro, eu fui trabalhar como faxineira. Em outra época, isso era algo que jamais me ocorreria. Eu sempre tive faxineira, sempre tive empregadas, sempre fui quase uma dondoca. Mas vejam as voltas que a vida dá. Foi o único trabalho que eu consegui e eu encarei. O que ninguém sabia era que eu, apesar de tudo, estava feliz como nunca estive. Ter que encarar um trabalho de faxineira era o de menos. Finalmente eu tinha encontrado o amor e olha que eu já achava que isso não ia acontecer. Nós tínhamos uma vida muito simplória. Tínhamos que gastar o mínimo possível para poder pagar o aluguel, que era a nossa maior despesa. O Tiago não conseguia arrumar emprego e isso o deixava mal. Ele queria contribuir com as despesas, achava que estava tudo nas minhas costas e se sentia diminuído como homem por não poder ajudar nas contas. Eu não me incomodava de ter que trabalhar. Logo arrumei uma freguesia e não faltava trabalho. Eu não tinha preguiça de trabalhar, as minhas mãos estavam sempre calejadas. Eu vivia cansada, mas eu estava feliz. Quando eu chegava em casa e encontrava aquele menino, eu esquecia de tudo. Já ele, no entanto, andava cada dia mais triste. Ele não demonstrava e quando eu tocava no assunto, ele desconversava. Ele contava sobre o dia, dizia que tinha andado o dia todo debaixo de sol para procurar emprego, mas que não tinha conseguido nada. Eu comecei a ter medo que ele pudesse desistir. Mas foi quando uma surpresa que eu não esperava aconteceu. Eu descobri que eu estava grávida e isso me deixou bastante preocupada. Eu tinha 43 anos quando engravidei e, para falar a verdade, eu não esperava que isso pudesse acontecer. Eu fiquei assustada, pois apesar de ser um sonho que me perseguia, aquele não era um bom momento. Eu fui ao médico com o Tiago e ele me falou dos riscos que eu corria. Era uma gravidez difícil e eu teria que fazer repouso absoluto. Ainda assim, as coisas poderiam não dar certo.
Eu estava com medo, mas o Tiago era só alegria. Ele disse para o médico que cuidaria de mim, que nada daria errado com nosso filho. E eu sabia o que isso queria dizer. Se eu não poderia fazer esforço, quem é que ia trabalhar para pagar o aluguel da casa? Era tudo muito bonito nos sonhos, mas a realidade acabou me mostrando bem diferente. O Tiago não encontrava trabalho e eu via o desespero dele. E tive que arregaçar as mangas e voltar para as faxinas. Eu não contei para as patroas que eu estava grávida. Na cama, a coisa esfriou entre nós e eu fui vendo ele ficando cada vez mais distante. Ele sofria e eu também sofria. Uma noite eu senti fortes dores. Eu já havia tido um alarme falso e achei que era só mais um. Naquele dia eu havia carregado peso, mas achei que fosse normal. Quando as dores começaram a ficar muito fortes, eu pedi que ele me levasse no hospital. Eu fui direto para a emergência e quando acordei, fiquei sabendo que eu perdi o meu bebê. O Tiago estava do meu lado, chorando. Ele dizia que a culpa era dele. Mas eu sabia que não era isso. Eu tinha 43 anos. Eu tive uma gravidez de alto risco. Eu tinha que me conformar com tudo que havia acontecido. Há certas coisas na vida que depois que passa o prazo não dá mais. Um filho não cabia na nossa vida. E eu deveria ter feito isso quando era nova. Eu não queria fazer disso um problema. O meu corpo doía, mas eu sabia que eu ficaria bem. Afinal, o que realmente importava era o nosso amor. Eu consegui dar a volta por cima, segui com a vida, voltei a trabalhar. E era difícil, mas eu não desanimava. O Tiago nos perdoava por eu ter perdido o filho. E por muito tempo ele se culpou. Até que aquilo passou e não tocávamos mais no assunto. Ele começou a mudar comigo, estava cada dia mais distante. Passava muito tempo na rua procurando emprego e nada. Um dia ele me disse que não aguentava mais. Me contou que havia arrumado uma namorada. Era uma menina da idade dele. Ele estava apaixonado e não dava mais para continuarmos juntos. Eu pedi que ele pensasse. Eu entrei em desespero. Eu era louca por ele, mudei a minha vida inteira para ficar com ele. Mas o Tiago já havia tomado sua decisão. Ele quis ir embora, me pediu desculpas, disse que gostava muito de mim, mas que nós só nos fizemos mal. Quando eu me vi sozinha, o meu mundo literalmente despencou. Eu fiz de tudo para ter o Tiago de volta, mas só me desgastei. Demorou para que eu percebesse que ele jamais seria meu novamente. Mas agora eu estou correndo atrás da minha vida, lutando para receber a minha parte na separação. O meu ex-marido vem dificultando as coisas, mas eu vou lutar, pois eu mereço uma vida melhor. Eu continuo trabalhando como faxineira, mas me sinto muito sozinha, triste, pois eu acreditei com todas as minhas forças nesse amor. Se eu errei, se foi certo ou não, eu não sei. Só sei que o meu sentimento é que nunca mais irei me recuperar. Será que um dia eu ainda serei feliz? Impressionante, não é? Como as pessoas agem sem nenhuma consciência do que estão fazendo. Olha, tuita pra mim, @programa Márcia.